Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos. Estamos na disciplina Estrutura de Dados e no vídeo 3, que trata do tema Vetores em C. Na verdade, este vídeo é continuação do vídeo anterior, onde a gente viu a introdução ao estudo de vetores na linguagem C. Agora nós vamos ver especificamente que todos aqueles comandos que a gente deu, printf, 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 ficar printando a nota de cada aluno, do Antônio, do Benedito, do Carlos, do Dionísio, do Ernesto, do Flávio e do Guilherme e do Henrique, né? E do Iodeto, não tem problema. A gente pode dar um único comando através desse laço usando o comando for, chama-se looping, né? Então a gente vai trabalhar usando o contador, né? O contador i. Então eu espero que você goste desse vídeo e se sinta envolvido em treinar e usar e mexer no CodeBlocks. Então aqui nós vamos ver o CodeBlocks, o estudo de vetores e o comando for. Na verdade, for em inglês quer dizer para, além de to, né? I'm going to, eu vou para, eu posso dizer for em algum contexto, né? I'm looking for a job, né? Então esse for estou procurando um emprego. I'm looking for a job. Então é usado o for às vezes o to. Então quem estuda inglês tem que saber essas coisas e a linguagem C ela trabalha também com algumas frases ou palavras em inglês, ok? Então os vetores em linguagem C e usando o comando for. Bom, apenas um comando printf. Então, qual é a vantagem de você usar o comando for? É que você, em vez de ficar dando todos aqueles printf de Antônio, de Benedito, de Carlos, Dionísio e etc., você simplesmente dá um printf e manda o i de 0 até i++, né? Aí, somando mais um i, vai contando 1, 2, 3, 4, 5, até chegar no último índice. Por exemplo, se são 5 notas, o i vai de 0 a 4, conforme nós vimos no vídeo anterior. Então, vamos inicialmente criar uma variável i, que será o nosso contador. É como se tivesse uma pessoa na sala falando assim, pode entrar 1, pode entrar 2, pode entrar 3. Na verdade, o primeiro cara que entra não é o 1, né? Ele é o 0. Entrar 0, 1, 2, e assim que vai. Tá? A seguir, vamos criar um looping através do comando for. A gente vai ver como é que faz isso. Né? Obviamente, a gente vai pôr aquele for e vai pôr os parênteses e não vai colocar ponto e vírgula, como eu já sempre venho frisando. Né? O índice vai variar entre as mesmas, está faltando um Rzinho ali, né? O índice vai variar entre as mesmas posições do vetor e inicia-se no zero. Como eu falei para você, o índice começa no zero. Então, não é 1 primeiro, não, é 0. O primeiro cara é o 0, certo? Então, a primeira posição do vetor é a posição 0. Iremos repetir essa operação se nós temos 5 posições ou notas, nós vamos repetir o i até ele ser menor ou igual a 4, ou então menor que 5. Tá? Então, alguns autores, alguns programadores escrevem i menor ou igual a 4 para 5 posições, ou para 5 posições, você também pode escrever, além de menor ou igual a 4, você pode escrever menor que 5. Menor que 5 e menor ou igual a 4 é a mesma coisa. Tá? Se você der uma paradinha para pensar, menor que 5, se você tem inteiro, só pode ser 4. Então, o 4 entra. Então, menor ou igual a 4. Por isso que pode usar tanto i menor ou igual a 4 ou i menor que 5, para 5 posições. Então, o i varia de 0 a 4. Sendo o incremento de 1 em 1, usamos o comando i++. Ou, alguns autores também usam mais i. O i++, tá? Vai somando em cima do 0, soma 1, depois do 1, soma mais 1, depois soma mais 1, até chegar no último índice. Beleza? Então, não vamos treinar no CodeBlocks? Muito bem, lógico que vamos. Então, o conceito de vetor em notas de aluno, uso do comando for. Aqui estão os comandos de biblioteca, você pode colocar também math se você for fazer algum cálculo mais elaborado, mas para esse modelo particularmente, nós vamos começar assim. Int main, abre e fecha, ou põe void, abre e fecha parênteses. E dentro ali eu vou escrever todo o meu programa, todo o meu algoritmo, tá? Então, float é o tipo.
Qual é o nome do vetor? Notas. Qual é a quantidade de notas? 5. Então, tem 5 notas lá. Poderia não ter, né? Como eu falei, se você tivesse 1 a menos aí, esse 1 a menos ele ia colocar 0, né? Como eu falei já. 4, 8, 6,5, 9,9 e 5,2. Então, você tem... As notas são do tipo float. Ele vai entender que esse 4 é 4,0 e esse 8 é 8,0. Int i. Então, aqui é o nosso contador, tá? Então, esse int i, esse i vai de 0 até quanto? Até 4, porque eu tenho 5 notas. Então, eu vou declarar que o meu contador ele é do tipo int, ponho um ponto e vírgula e vou printar alguma coisa. Printf, exibindo os valores do vetor na tela. Eu vou imprimir todos os valores das notas, da posição 0, 1, 2, 3, 4. Tá? Vai de 0 a 4 as posições. Então, como é que eu faço? For, ou seja, para, né? I igual a 0, desde o i igual a 0 até i menor ou igual a 4, e eu ponho separados por ponto e vírgula, e mais. Ou seja, acrescenta 1 no contador. Tá certo? Então, vai desde o 0, somando 1, 2, 3, até chegar na última posição do vetor, que é a posição 4. Tá? E ele sempre vai somando 1 ao meu i. Então, ele começa do 0, aí ele soma 1. Aí, a caixinha vira o quê? De 0 mais 1, 1. Aí, ele soma mais 1, 2. Então, eu estou lá na posição 3, né? O i é igual a 2. E aí vai indo. Soma mais 1, 3. E aí, soma mais 1, 4. Cheguei na última posição, que é a nota 5,2. Então, eu estou mandando o meu i e varrendo, né? Vai varrendo, vai varrendo, vai varrendo, vai varrendo. 0, 1, 2, 3, 4 e mais, tá? Então, lembre-se que eu coloquei aqui um aviso, né? Vamos dizer assim. Barra, barra, não há ponto e vírgula aqui. Isso se chama um comentário. Então, vamos lá. Eu abro e fecho. Não era obrigado, mas eu abri e fechei uma chave, porque eu só tenho um print. Mas é bom, né? Como eu falei para vocês, para não esquecer. Porque se eu quisesse dar um outro print, parabéns, foi colocado todas as notas, colocasse qualquer coisa assim, eu teria que, senão ia dar erro, né? Eu tenho que abrir e fechar chaves. Então, eu já abro e fecho chaves e escrevo notas. Aí é que entra toda essa parte mais técnica, né? Vamos dizer assim. Então, eu tenho que as minhas notas, elas são do tipo float, tudo bem? Então, eu vou escrever que notas é um vetor que é igual a porcentagem ponto 1, porque essas notas, quando eu ponho igual, olha do lado direito do igual, tá? Porcentagem ponto 1f, tá? Então, o que quer dizer isso, porcentagem ponto 1f? Significa que as minhas notas são do tipo float, tá? E tem apenas um algarismo depois da vírgula, 6,5, 9,9, 5,2, 4,0, 8,0. Então, eu estou dizendo que as minhas notas são do tipo float, tá certo? Estou dando barra N, só que eu tenho que, além de falar as notas que elas são, eu tenho que dizer as posições desse i indo de 0 a 4. Então, o que eu faço? O meu índice i, o meu contador, ele é, as notas, essas 5 notas, elas variam de 0 até 4. Então, lá em cima está escrito float nota 5, né? Mas esse 5 significa que vai de 0 a 4, e 0 a 4 são 5. Né? Porque de 1 a 4 são 4, mas o 0 dá 5. 5 contador. O contador é 5. Ou seja, 5 contagens. Então, o que eu estou querendo dizer que esse 5 significa? Vai de 0, 1, 2, 3, 4. Isso são números inteiros. Por isso que eu escrevo notas, né? E aí eu abro e fecho colchetes, porcentagem D. Porque esse porcentagem D não tem nada a ver com o meu float notas. Ele tem a ver com o meu I. Tá certo? Então, quando eu falo notas 5, significa que o meu i varia de 0 a 4. Então, se o i varia de 0 a 4, o i é porcentagem D. Só que lá na frente, depois das aspas, eu ponho vírgula i. Então, esse meu i está ligado com porcentagem D. Tá certo? E mais à direita, eu tenho notas que vão também, né, de 0 a i. Né? Então, de 0 até 4. Então, essas notas são do tipo float. Tá? Então, o que eu tenho aqui? Que esse vírgula i que está aí depois das aspas, ele está ligado com porcentagem D. Tá? Então, você tem que procurar olhar isso várias vezes,
põe a mão no queixo e fica prestando atenção, fica 1 hora olhando para isso, tá certo? O i está ligado com esse porcentagem d, ou seja, o i 1 hora é 0, 1 hora é 1. Então, cada linha ele vai colocar no lugar daquele porcentagem d o 0 e no lugar do i o 0. Depois ele vai somar mais 1, então ele vai ficar fazendo isso, né? Porque a gente mandou no comando for, o i tem um incremento i++, tá? Então, aquele porcentagem d vai virar 1, aquele i vai virar 1. Porcentagem d vai virar 2, o i vai virar 2. E as notas vão se chamando, vão aparecendo de acordo com aquela sequência que está lá, 4, 8, 6,5, 9,9 em cada linha. E então é isso que eu tinha para dizer, tá? Você vai ter que olhar bastante isso, treinar, escreve no papel, escreve de novo, até você memorizar como dar esse printf corretamente, ok? E aí aparece assim, tá? Como eu falei para você, notas i, estava escrito lá, né? Então esse i vai de 0 até 4. E o lado direito está escrito notas i. Então, a primeira nota é 4, a segunda, eu falei para você que era 4.0, 8.0, 6,5, 9.9, tudo com um algarismo depois da vírgula. O que você achou? Não é maravilhoso? Muito mais simples, né? Muito mais simples. Agora, eu ensinei para vocês também que está escrito ali C Users Carlos Documents, C Projetos, Vetor Notas de Alunos, uso do comando for, bin. Isso aí tudo foi os nomes que eu dei, né? O nome do projeto, ver nota de aluno, uso do comando for. Olha só o tamanho do arquivo, do arquivo que eu chamei. Vetor Notas de Alunos, uso do comando for. Mas eu posso pegar tudo isso aí em cima e dar um comando lá em cima, né, de System, Title, e dizer que o título é outro. Por exemplo, eu estou trabalhando com vetores em C, usando o comando for. E para não ficar esse C users do jeito que está aí, que é uma coisa minha, pessoal, você não tinha que estar lendo isso, tá certo? Então eu dou esse comando system title, que quer dizer título, looping com o comando for. Esse é o título que eu quero dar, looping com o comando for. E aí aparece não mais aquele C user documents, área de trabalho, aquelas coisas todas, aparece looping com o comando for. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, gostado desse tema, muito interessante, né? Como fazer o vetor usando o looping com o comando for. Então nos encontramos no próximo vídeo, que será o vídeo 4. Um abraço a todos e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!